capítulo 20 do Evangelho de João, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-os, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Nós temos então esse capítulo 20 e o 21, que trata das narrativas ou dos episódios relacionados já com a ressurreição de Cristo. Do capítulo 1 até o 19, nós temos a obra de Jesus, a obra que ele tem que fazer, que são as obras do Pai. A obra dele é formada das obras do Pai. E na cruz, no último momento, ele diz: está consumado, está pronto, está acabado. A sua obra está finalizada. É interessante isso, porque Jesus, na cruz, ele declara que fez tudo o que deveria ter feito: as obras, as palavras e a morte de cruz. Dali para diante, quem tem que agir de uma maneira diferente é Deus. Então é Deus que vai ressuscitar Jesus. Jesus não ressuscita por si só. Ele ressuscita porque o Pai faz essa parte, né? O Pai vai glorificar o Filho de maneira agora tremenda, né? Se na cruz Jesus recebeu a glória, para Jesus finaliza-se na cruz e ele então mostra a glória de Deus. E agora Deus vai mostrar a glória de Deus, a sua glória em Jesus ressuscitando. Então é muito interessante essa obra do Pai e do Filho, e subjazendo todas elas a obra do Espírito, né? Então aqui esse capítulo 20 mostra as testemunhas. Isso é bastante interessante, porque o Evangelho de João enfatiza muito o termo ou a palavra testemunha. Ou é testemunhando, o verbo, ou é testemunho. Então você tem também aí o substantivo. Essas palavras, testemunhar, testemunho, né? Elas se relacionam com o falar de Jesus Cristo, como perceber, como ser testemunha ocular, alguém que viu. Então você tem, o Evangelho começa com o testemunho de João Batista. João Batista testemunhou e não negou: eu não sou o Cristo. Dali por diante vem esse testemunho a respeito de Jesus. As obras de Jesus testemunham a sua missão. Creiam nas minhas obras, pelo menos nas minhas obras, porque elas testemunham de mim. A palavra de Deus testemunha de Jesus. Deus testemunha de Jesus, né? Moisés testemunha de Jesus. Abraão viu o dia de Jesus e creu. Então você tem toda essa linguagem do testemunho e que leva ao verbo crer. Então crer é muito importante, é a finalidade deste evangelho. Para ter uma ideia disso, às vezes a gente precisa ir para o fim para depois voltar, né? O Evangelho tem essa característica, é um livro que você já sabe o que aconteceu, portanto a gente pode ir para o fim e voltar. Veja o capítulo 20, no final, no versículo 30 e 31. Aqui aparece a intenção, o propósito de se escrever esse Evangelho. Capítulo 20, esse mesmo capítulo, versículo 30 a 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Sinais são sempre aqueles sinais maravilhosos, né? A multiplicação dos pães, a cura do cego, a ressurreição ao que a gente
já tratou. Fez muitos outros sinais. Isso aqui é o primeiro final do Evangelho. Muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Em outras palavras, João está dizendo que ele selecionou. Ele foi seletivo na busca de sinais. Tanto é que os sinais que que João mostra Jesus fazendo no Evangelho são bem menos em termos de número do que os outros evangelhos. Por exemplo, no Evangelho de João não existe um exorcismo. No exorcismo, ou vários exorcismos, como a gente vai encontrar. Exorcismo é expelir demônios, né? Como a gente encontra em Marcos, Mateus e Lucas. No entanto, só existe um exorcismo, né? Esse exorcismo é: agora será julgado este mundo, né? O príncipe deste mundo foi expulso. Então é um exorcismo total ali, né? Podemos dizer assim: de agora em diante ele está derrotado. No Evangelho de sinótico, ele já é derrotado na tentação. Aqui ele é um derrotado e, mais uma vez, é estimulado, dado a ideia dessa derrota. Então veja só, primeira coisa, ele repassa muitos sinais. Versículo 31. Estes, porém, foram registrados, e aí ele está dizendo por que escreveu estes sinais: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Essa temática esteve constantemente nesse Evangelho. Cada capítulo era um convite a crer. Então notem, a crer e ter vida eterna. Então o Evangelho por si só já evangeliza quem lê. Então o Evangelho foi escrito com essa intenção, de levar as pessoas a terem vida eterna porque creem em Jesus. Agora tem uma outra coisa, voltando para o capítulo 20 agora, aquele que nós estamos vendo, a ressurreição de Jesus. Uma característica desse Evangelho é que esse crer, ele pode ser desenvolvido. Nós podemos dizer, eu arrisco a dizer o seguinte: crer em Jesus é como se fosse exercitar um músculo. O músculo vai sendo exercitado, ele vai ganhando proporção, vai ganhando tamanho. É o mesmo músculo, mas ele tem mais vitalidade. Então, o crer dos discípulos é um crer assim que vai amadurecendo. Quando Jesus faz o primeiro sinal, que é a água transformada em vinho, e só os discípulos viram aquele sinal, o texto diz assim: e os seus discípulos viram a sua glória e creram nele. Então eles já creem no primeiro capítulo ou no segundo capítulo quem é Jesus. Natanael no primeiro. Lembra-se de Natanael? Natanael, Jesus simplesmente falou: olha, eu te vi embaixo da figueira. Um ato profético de Jesus. Debaixo da figueira, né, estava sentado ali. Daí o Natanael diz: Senhor, ele já crê. Porque eu falei isso, creste, verá coisas maiores. Ainda nenhum sinal tinha sido feito. Então há essa questão, né? Você tem alguém que crê de primeira, Natanael, e você tem um que crê de último. Tem uns que não vão crer tão fácil. Gozado isso, né? Você vê que o verbo crer é... Veja, por exemplo, no capítulo 20, versículo 24. Aqui nós temos o contrário do Natanael, tá? Também crê, mas de um modo diferente. Versículo 24 do capítulo 20. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então você tem aqui o ver para crer, né? Então esse Tomé, que às vezes ele topa até a parada de morrer por Jesus, mas aqui ele está numa crise, né? Se a ideia de um Messias era um Messias vitorioso, que vai eliminar o domínio romano, no meio do caminho dá até para pensar isso, e até para morrer por isso. Mas quando Jesus morre, não é uma coisa inteligível, as pessoas não estão entendendo essa obra. É como se tu dissesse assim, foi frustrado. Do ponto de vista de Jesus, ele venceu, ele consumou a obra. Do ponto de vista dos discípulos, não sabemos o que aconteceu. Então a fé, ela vai e vem nesses discípulos aí.
Ela vai e vem. Parece que tem uma hora eles estão cheios de fé, tem outra hora que eles parecem que não estão nenhuma. Então essa parece ser a jornada nossa também. Tem alguns momentos a gente não deixa de crer, mas tem dia que está minguada, né? Tem dia que parece que a gente olha assim para a nossa existência, olha que existência interessante a minha, tão frustrada, né? E você mingua a fé. Você precisa estar junto com os membros, que quem tem um pouco mais de fé passa para você, daí você fica forte. É gozado isso também, né? Então, essa coisa, a interação da fé com os que creem. Aqui eu não vou entrar nesse negócio dessa lógica mais reformada. Aqui é simplesmente o texto, né? Dá para se fazer tudo isso, mas aqui a gente está mais perto do nosso cotidiano, né? Então o Tomé é aquele que é dureza, né? É um homem, na verdade ele não é aquele dureza, ele é o homem que não crê por simplesmente ter as dificuldades. Daí o versículo 26 diz assim: passados 8 dias, estavam outra vez reunidos ali. Ainda não entenderam tudo, só sabem que viram Jesus, mas não sabem ainda muita coisa. E Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Daí que vem a paz do Senhor, né? Paz do Senhor, quando a igreja diz isto, né? E logo disse a Tomé, ele sabia o que Tomé tinha pensado, falado. Podia chegar: ô Tomé, tudo bem? Eu tive aqui na outra, você não teve. Até aí dava até para falar: não, o senhor estava aqui, pronto, né? Mas não, Jesus já estava ali antes mesmo de ser visto. É interessante, a conversa de Jesus do Tomé com os outros discípulos, Jesus estava presente, só que agora ele está invisível, vamos dizer assim, onipresente, né? E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, seu incrédulo. É eu que estou colocando isso já, né? E vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, né? Aqui o texto é bem trabalhado, mas ele diz: para de ser incrédulo, homem. É nessa linguagem quase do J. Chosen, que o Tony gosta bastante, né? Então, mas crente, seja crente. Aí vem a confissão de fé do Tomé. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Acredita agora 100%, né? Antes de ver Jesus, 0%. Agora, total, né? E aí Jesus exclama, disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Não fica sem uma lição, né? E aí ele está falando de quem? Que esses que não viram e creram? Nós aqui no final dos tempos, né? Se você olhar para o primeiro capítulo, onde aparece o Natanael, fica bem claro esse contraste, né? Essa é uma característica de João também, contrastar, né? Ele contrasta a mulher samaritana com aquele homem lá, Nicodemos. Ele contrasta o cego com aquele que é o paralítico, quase 40 anos, que não crê direito, né? Então você tem aqui por exemplo, Natanael, capítulo 1, versículo 43. Vamos ler esse texto? No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe. Ele ainda está chamando os primeiros discípulos, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu. Parece que o Filipe crê, né? No entanto, mais para o meio, o texto vai dizer assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. E daí Jesus diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco. Como que se mostra o Pai, né? Quem me vê o Pai. Então você tem essa oscilação. Não é só Tomé que oscila, né? Os discípulos oscilam. Filipe encontrou Natanael, disse: achamos Moisés, quem escreveu na lei, se referindo aos profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair coisa boa? Parece que era bem mal afamada, ou pelo menos rixa, né? Tem cidades com outras aqui, né? Tatuí com Itapetininga, Itapetininga com Angatuba, né? Cerquilho e Tietê não tem, né? Então você tem essas coisas assim, né? Parece que tinha isso. Quem está do outro lado chama, né?
Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair? Vem e vê. Não dá para discutir, vem e veja. Notem que ele vem para crer, ele vê para crer. Só que ele vê pouco, e é suficiente. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita. Enquanto Natanael diz, ao contraste, pode sair coisa boa de lá? É mais ou menos quando a gente está falando de uma pessoa e chega a pessoa, a gente tem que dar uma ajeitada naquilo que a gente está falando, né? Hoje aconteceu isso conosco. A gente estava tomando café e o Dé não tinha chegado. E a gente falava: o Dé é o homem do café, o apreciador do café. Só o café dele tá bom. Daí ele chegou. Aí tem que se falar para ele: olha, ele está brincando, não estava falando. Então é mais ou menos isso. Jesus chega para o Natanael e diz: olha, você é gente boa. E o Natanael já tinha falado outra coisa, né? Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, não há má intenção. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Porque Natanael não conhece. Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Notou? É a completa, a confissão completa que vai aparecer lá no final. Aquele que crê que ele é o filho de Deus tem a vida eterna. O Natanael, sem ver sinal nenhum, claro, esse sinal aí em termos é um sinal profético. Jesus falou dele, né? Jesus é um profeta, ele viu o Natanael. Isso já é suficiente para ser profeta, né? Mas ele vai mais longe, mesmo que ele seja apenas um profeta, apenas entre aspas, né? O Natanael crê, né? E aí até surpreende Jesus. O Natanael, que diz que não pode sair coisa boa, de repente crê naquele que não pode, de lá da onde, que vem de onde não pode sair coisa boa, né? Ok, Jesus respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verá. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto. Isso aqui é para o final. É interessante essa parte também. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Isso é do capítulo 20, tá? Então veja que o Evangelho ele tem essas... Vale a pena ler o Evangelho. Vou dizer isso para vocês aqui, né? Mas ler assim, olhe, pare e veja as injunções, as conexões dentro do Evangelho. Isso aqui é uma conexão. Você olha, pode encontrar na metade, mas pode encontrar no final. Então o Evangelho é alguma coisa que você não para de ler. Você não cessa de ler, porque você vai aprendendo, vai descobrindo essas conexões. Não é toda literatura que é assim, né? Essa é uma literatura assim. A literatura bíblica tem essa característica. Ela conversa com outros textos, ela conversa com personagens passados. Então é por isso que é importante ler a Escritura toda, porque mesmo que a gente não entenda toda, e os discípulos não entendiam, nós vamos fazendo essas conexões com o tempo e vamos entendendo toda essa parte. Voltemos para o capítulo 20. Então aqui já mostrei alguns contrastes. Bem, a primeira pessoa que vê o túmulo vazio, por enquanto não viu, só o túmulo vazio, é Maria Madalena. O nome Maria parece ser um nome bastante comum na Bíblia. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, outra Maria, tem várias Marias. Maria é uma derivação, ou talvez seja a mesma Miriam. O nome é Miriam no Antigo Testamento, como Jesus é Josué do Antigo Testamento. Então se tem Maria de Magdala. Madalena significa como Nazareno, Jesus Nazareno, Maria Magdala. Jesus de Nazaré, Jesus de Magdala. Necessariamente não significa que a pessoa nasceu na cidade. Jesus nasceu em Belém, mas era chamado de Nazareno, né? Aqui Maria provém de Magdala, né? Aí o texto diz assim, que ela foi ao sepulcro de madrugada para terminar as preparações, né? Sendo ainda escuro, e viu a pedra que estava revolvida. Ela vê então, ela parece que chega um pouquinho depois, né? Ela chega, a pedra já foi rolada ou tirada. Aqui não dá para se dizer como que é essa pedra, mas ela é tirada da frente do sepulcro. Ela chega quase que na hora, mas se ela chegasse na hora, ela estava quebrando aí o sábado, né? Então
Ela chega nesse período aí. Então ela viu que estava revolvida a pedra. Ela nem chega a ter todas as conclusões. Ela percebe, saquearam o túmulo. Seria isso, mexeram no túmulo. É uma coisa assim, profana. Profanaram o túmulo. É uma coisa, um ato pecaminoso. É um ato também de desrespeito total. O mundo antigo preservava, valorizava muito o funeral. Funeral de uma pessoa. Entre os romanos, no Império Romano, as pessoas, por exemplo, elas muito pobres, elas faziam uma vaquinha para conceder um funeral decente para as pessoas. Então o funeral era muito pensado no sentido de a última coisa que a pessoa vai ter é um funeral decente, né? Os gladiadores que lutavam na arena, eles tinham uma certa cooperativa para prover as viúvas ou as pessoas, mais ou menos, tem outros mecanismos aí, né? Mas para prover principalmente um bom funeral. Eles podem ser pessoas que são a ralé do povo, mas eles querem ter pelo menos um bom funeral. Quando você lê outras histórias, mesmo do mundo grego mais afastado, você vai encontrar, por exemplo, nas elegias, nos dramas gregos, alguém que profanou o túmulo da pessoa e não deu o túmulo. Ela estava profanando, estava cometendo assim um ato gravíssimo. A gente percebe isso quando lê, por exemplo, Troia, né? Você vai ver lá que, por mais violentos que eles sejam, um túmulo é importante, um funeral é importante prover. Então, dentro dessa mentalidade, que o judeu também não está fora disso, houve essa invasão. Então correu, ainda é cedinho, né? Correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo. Esse outro discípulo é uma maneira de dizer assim, é João, só que ele não fala o nome, né? Já é uma característica desse evangelho, pelo menos na metade do evangelho para cá. E a quem Jesus amava, né? Sempre tem esse aposto. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Não está ali. Aí saiu Pedro e outro discípulo, foram ao sepulcro. Os dois correm, mas o discípulo chega primeiro, o amado chega primeiro, vê as partes, aos lençóis. Só que Pedro entra, então há uma diferença aí, né? Não sabe. Pedro é mais entrão, né? Eu tenho essa impressão. Não sei. Aí é um pouco complicado, porque ela também não entrou, né? O Pedro, já neguei mesmo, agora vou entrar. Só se for assim, né? Não sei. Veja, isso é especulação, né? É especulação. Mas pode ser que seja isso, mas não dá ideia nenhuma, né? Mas que de fato eles são testemunhas de que alguma coisa aconteceu ali, eles são, né? O túmulo está vazio, o sepulcro está vazio, né? Então Pedro seguiu, versículo 6: seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, é o chamado sudário, né? E que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Eles viram que estava vazio, só tinha desenrolaram o cadáver, deixaram os lençóis e parece que levaram. Então, à primeira vista, é isso. Eles não têm nenhuma ideia. O fato de ter um túmulo vazio ainda não é muita coisa. É simplesmente uma violação. Quer dizer, Jesus fez... Pense do lado humano. Jesus, que fez grandes obras entre o povo, todas aquelas que eu falei, que ensinou muita coisa boa, que ensinou o amor, né? Que morreu de maneira desumana, maltratado, vilipendiado, envergonhado. Ele tem um túmulo que é ainda uma honra, mas o túmulo foi saqueado. Então, olhando do ponto de vista de Pedro e de João,
e de Maria também, né? Levaram. Nossa, que afronta. Por enquanto nós estamos à afronta. Eles não conseguiram ligar os pontos. É isso que é um negócio interessante. Eles não conseguiram fazer as conexões que o leitor faz. O leitor sabe disso aqui. Ele sabe muito bem o que aconteceu com Jesus, mas eles ainda não sabem. É como se a gente tivesse assim num filme, assistindo o desenrolar do filme que a gente já sabe que é. Tá? Então, nós estamos vendo essa cena. Eles estão bobeando, Jesus ressuscitou. Nós sabemos. Mas ele falou para eles, sim, mas eles não. É aquela história, né? Uma coisa é ter a informação, mas a informação confirmada ainda não. Tá? Aí, daí entra o outro discípulo. Entrou também o outro discípulo que chegou primeiro ao sepulcro, viu e creu. Ele é diferente de Pedro, né? Então ele creu naquilo que Jesus tinha dito. Então ele faz uma revisão. O Pedro parece que fica em cima do muro, né? Pois ainda não tinham compreendido a Escritura. Mesmo assim a fé não está robusta ainda. Compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Então ele crê, mas é uma fé ainda imperfeita, né? Precisa ainda ter um pouquinho mais. Aí Maria, volta o cenário para Maria. Então a primeira pessoa a ver o sepulcro vazio foi Maria. E a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Não foi nem o discípulo amado, nem Pedro. Então, versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Também era o normal. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e o outro aos pés. Ela tem uma visão de anjos. Interessante isso, né? Parece que Marias têm visão. Eu chamo a atenção porque nós temos a tendência, isso é normal, de pensar em anjos com asas, né? Mas o anjo ele se apresenta como um ser humano, tá? Bem mais, é claro, formoso e extremo, bonito ao extremo, né? Glorioso ao extremo, mas sem esse negócio de asa. Asas são os outros anjos lá, outras modalidades, né? Então, quando aparece, por exemplo, ao pai de Sansão, ele entende que é um homem. A mãe de Sansão é um homem. Não vem nenhuma coisa assim surpreendente mais do que ser um ser humano. Só que não é um ser humano. Eles percebem que é diferente, mas não tem essa visão que foi adquirindo nos séculos, né? Então, versículo 13. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela ainda até está sendo um pouquinho mais caridosa, né? Levaram daqui, né? Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus. Aí que está a coisa. Ela é a primeira a ver. Viu Jesus em pé, mas não reconheceu. Por quê? Porque ele está glorioso. E ainda tem a questão, por exemplo, da pessoa, mesmo que veja Jesus, ela tem um véu na sua mente, nos seus olhos, né? Isso aí precisa ser retirado. Mas mesmo assim, você percebe que o Jesus glorioso pode ser diferente do Jesus terreno, né? Então, você tem essas possibilidades. O fato dele aparecer de repente, numa conversa entre os discípulos, já é alguma coisa muito interessante, né? Ele parece que atravessa paredes, ele tem uma outra capacidade, né? Disse-lhe Jesus, não sei onde puseste, né? Daí, onde que está aqui? Perguntou: por que choras, né? Você tem a segunda vez que essa questão do que choras. Primeiro são os anjos que perguntam: mulher, por que choras? Agora é Jesus que pergunta para ela: mulher, por que choras? Então veja: mulher, por que choras? Versículo 15: a quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me. Veja que é esse conflito, né? Dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Você vê que é uma emoção,
estima muito grande de Maria, né? Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Uma expressão que aparece constantemente nesse evangelho. Aí ela reconheceu Jesus, né? Então parece que a visão se completa com a voz de Jesus, né? Jesus diz isso: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele fala, as ovelhas ouvem a sua voz, têm conhecimento da sua voz. Então parece que precisa que Jesus fale para ela. E ela chega à conclusão: meu mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os teus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então aqui você tem de novo a temática do testemunho. Agora é o testemunho contado. Jesus dá essa questão é muito importante também, porque o texto está falando para nós, leitores, né? Os leitores são chamados a testemunhar de Jesus, né? Vá e diga para eles, né? Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor. Espera aí, ele não estava lá, né? Notaram? A informação que eles têm, ele não está lá. Agora ela diz: vi o Senhor, e a palavra vai sendo questionada, porque é uma mulher, tá? Viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Então Jesus está a caminho de Deus, né? Leva algum tempo, né? Não muito tempo. Daí o versículo 19 mostra o final do dia. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, porque parece que a notícia já correu. Nós temos que lembrar que essa notícia é fácil correr, não está lá, roubaram, fizeram alguma coisa, os discípulos roubaram. Tem todas essas possibilidades. Do ponto de vista dos discípulos, alguém tirou. Até Maria pensava isso. Do ponto de vista dos inimigos, os discípulos deram um fim nele para dizer que ele roubaram o seu corpo, para dizer que ele foi ressuscitado, né? O historiador vai pensar desse jeito, né? Só que aqui nós temos outra história, né? Então eles têm medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco, tá? Então aqui aparece mais uma vez Jesus, e eles ficam, agora eles têm uma visão completa de Jesus. É Maria que já definiu, que já testemunhou, e os discípulos que agora têm um contato com o Senhor. Versículo 20: e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, para mostrar, identificar claramente que é ele mesmo, né? É a conversa que vai ter com Tomé. Eu quero ver o que vocês viram. O Tomé não está errado, porque os discípulos tiveram essa experiência. Eles não creram sem ver, né? Eles creram vendo. O Tomé é a mesma coisa, né? Ou seja, é claro que o Evangelho está fazendo uma requisição, uma inquirição, dizendo assim: você tem que crer mesmo sem ver. Mas aqui, como são os primeiros testemunhas, é eles que vão testificar que Jesus ressuscitou, está dentro dessa possibilidade. Então os discípulos, eles também têm a experiência de Tomé, só que o Tomé não estava no dia. A única diferença é essa: Tomé não estava no dia, né? O dia da bênção Tomé perdeu. O domingo ele, sei lá o que ele foi fazer, ninguém sabe, né? Ele vai ver uma semana depois, mas é a mesma experiência. Quer dizer, uma semana, quando ele volta ali um pouco depois, a pessoa já está falando isso para ele, e ele não está acreditando. Esse é típico de quando acontece uma obra do Senhor, né? A gente, não pode ser, não acontece mais. Geralmente a gente vai dar umas coisas assim, né? Não é novo isso, viu? Não é nenhuma novidade aí. Se alegraram ao verem, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz convosco, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aí vem o envio de Jesus aos discípulos. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E aqui vem essa dádiva inicial, né? Lembra-se do Deus quando criou o homem, o que ele fez? Soprou o Espírito de vida.
Aqui é o Espírito Santo que foi prometido pelo próprio Jesus. Rios de águas vivas jorrarão de vocês, né? Crendo, né? Então eles creem, veem e recebem o Espírito Santo. E aí vem uma tonalidade aqui para os discípulos, né? Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ou seja, há toda uma autoridade, um poder que são dados a esses discípulos. Esse texto aqui acontece no domingo, né? É bem antes do Pentecostes. Isso aí dá um trabalho danado de juntar esses dois textos. Porque o Espírito Santo vem sobre eles e depois no Pentecostes vem de novo. É melhor entender assim. Eu acho que dizer que isso daqui é o ato do Pentecostes não funciona, não. As limitações são o primeiro dia. Se fosse 40 dias, não, é agora. O que nós temos no Pentecostes é uma chegada do Espírito Santo com aqueles que já têm o Espírito Santo, pelo menos os 12, mas uma carga de poder do Espírito Santo, que é repetida, é revisada, né? Ela não é única. Esse é um problema, que às vezes as pessoas dizem, não, nós já fomos batizados. Fomos em termos, mas também podemos continuar sendo. E esse continuar sendo significa, sempre que formos fazer a obra de Deus, a pregação, o testemunho, Ele nos enche, né? Senão a gente não tem coragem. Essa é a verdade. Se não tiver esse envolvimento do Espírito Santo, aqui não é para a vida, é para a missão. Há uma diferença, né? Nós podemos outra hora discutir isso daí. Há uma distinção entre o Espírito Santo, que nos dá a capacidade de obedecer a Deus, que é aquela capacidade cotidiana, né? Que a gente vai vencer o pecado e vai fazer boas obras, e a capacidade de fazer grandes obras. Essas são poderosas. E parece que essa é por descargas, né? No capítulo 2, depois no capítulo 4, depois mais adiante. Então são vários, né? Então o problema da organização teológica é que como é que vai encarar esses textos, né? Nem sempre dá certo. Mas esse é problema de teólogo sistemático, né? Daí o Tomé apareceu, nós já vimos, né? Aparece ali, vem o objetivo do Evangelho. Depois disso Jesus manifesta-se de novo. Veja, Jesus ficou se manifestando tempo aí, completando os ensinos, manifestando para dar aos discípulos as instruções. Aí vem Pedro, vamos ver lá o capítulo 21. Vamos encerrar esse evangelho com esse trecho aqui. Capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João. Outro nome comum também, né? João. Você tem João, companheiro, mas tem João, o pai de Pedro. Amas-me mais do que estes? Aí vem aquela restauração de Pedro. Então o que o Pedro fez? Não, Senhor, eu vou dar a vida pelo Senhor. Antes que o galo cante, 3 vezes me negará, né? Então agora é a história do Pedro. Senão fica um negócio, como é? Pedro foi lá, viu e falou tudo aquilo. O leitor está atento. Então esse texto é para tirar qualquer dúvida a respeito de Pedro. É como se fosse um segundo final. Aí Jesus está conversando com Pedro, né? Já houve a pesca, que já comeram um peixe assado ali. E Jesus pergunta para Pedro, né? Amas-me mais do que estes outros? Então, o amor agora é invertido. Antes é amar estes outros como eu amei. Agora você me ama mais do que eles? Veja que o amor pode ter gradação. Ele pode ser, eu amo o meu próximo ou o meu inimigo como eu me amo a mim mesmo, né? Depois, eu amo o meu próximo como Jesus amou. Esse é o novo mandamento. Quer dizer, é um amor mais ainda, mais um amor sacrificial. E agora é um amor que Pedro tem que dizer alguma coisa. É o amor de Pedro. Você me ama mais do que a eles? Veja que Pedro ali tem companheiros de infância de Pedro, né? Companheiros de trabalho, de gente que conviveu até mais tempo com Pedro do que com Jesus,
né? Então você tem uma relação aí de amizade muito grande. Aí o Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Há um trocadilho no Evangelho, nesse texto aqui, porque Pedro, existem dois verbos para amor, né? Existem mais, mas esses dois aqui é que aparecem no Evangelho de Marcos, de João. Jesus pergunta: tu me amas? O verbo é agapas. Agapasme, é assim que Jesus fala para ele. Tu me amas? Amas-me. Esse agapa, o verbo agape, o verbo agapau. Aí Pedro responde com um outro verbo, né? Sim, Senhor, eu filo-se. Então, você está dizendo assim: olha, você me ama? Sim, amo, mas eu amo filo-se. Se o senhor está falando da amizade, aí eu te amo mais do que eles, né? Veja que alguns pregadores vão dizer: não, Pedro respondeu com o amor que ele podia dar, mas Jesus está perguntando com um amor superior. Mais ou menos. Versículo 16: tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Agapas-me? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Aqui vem uma coisa interessante também, que Jesus já disse na primeira: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Meu rebanho, né? É o meu rebanho. O que está acontecendo com Pedro é que Pedro, de pescador, atividade de pesca, ele vai agora para a atividade de pastoral, né? Então ele se transforma de pescador em pastor. Jesus transforma ele assim. Ainda que no começo Jesus tenha dito, pelo menos em algum lugar, ele assim: ó, eu transformarei e farei de vocês pescadores de homens. Vão deixar de pescar peixe, mas vão pescar outro tipo, né? Agora aqui, o Pedro, você vai deixar de pescar peixe, você vai ser cuidador de ovelhas, né? Vai ser pastor de ovelhas. Então, essas coisas, tudo aqui está nesse texto aqui. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? A pergunta é bastante solene, né? Tu me amas? Jesus, o verbo aqui muda, né? Então já não é agapasme, né? Ele não está perguntando agapasme como fez duas vezes. A terceira vez é filas-me. Você ama a mim com esse amor? Aí o Pedro já respondeu outras vezes. Parece então que Jesus baixou o nível de amor para Pedro. É o que um pregador vai dizer. Mas na verdade, daqui a pouco eu explico isso, né? O Pedro diz: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Vem a explicação do versículo 17, né? Ele ficou entristecido por isso. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Bom, vamos falar sobre os verbos. João, na medida que você vai exagerar a análise de palavras, você pode achar que esse verbo foi mudado do agapás me para filose, né? Mas João usa os dois com o mesmo sentido. Não só aqui, mas antes disso você tem João falando sobre o amor profundo. Ele usa o amor filos. Então ele cai por terra o argumento que Jesus deu uma mudada aqui, mudou o amor. Não, é o mesmo amor, né? Então Pedro é chamado para ter o amor que Jesus pediu para ele. Ele deve ter ficado assim meio ressabiado, porque daí ele percebeu 3 vezes, isso aqui tem a ver lá com a negação. 3 vezes negação, né? Então ele fica. Agora se completa quando ele diz assim: olha, quando fores velho, estenderás a mão e vai para um lugar onde ele não queria, né? Ele está falando da morte de Pedro. Se você lembrar, por exemplo, vamos ver um pouquinho, capítulo 13.
só ver aqui capítulo 13, versículo 36 a 38, que é a predição do que Pedro vai fazer. Predição da negação de Pedro. Capítulo 13, versículo 36 e seguintes. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus está predizendo que ele vai morrer. Respondeu Jesus: para onde vou não me podes seguir agora. Não está na hora de você seguir. Mais tarde, porém, me seguirás. Notaram lá o capítulo 21? Jesus está falando: agora chegou essa hora, a hora de você me seguir. Você vai para um lugar, vai estender as mãos e assim por diante, né? Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te? Por ti darei a própria vida. Então isso aqui não ficou lá no passado, tem o seu valor, mas na hora certa. Só que Pedro se antecipou. Talvez ele tenha até dito de maneira impulsiva, só que essa impulsividade não foi simplesmente refletida, né, por Deus. Ou seja, isso aqui que você falou, você vai dar conta disso. Em certo sentido é como dizer assim, ó, toma cuidado com o que você fala, porque por mais que você não faça agora, mas lá para frente você pode fazer. Mais uma vez, conexões que a gente tem que fazer com o Evangelho. Nessa hora Pedro não está pronto. Depois Jesus vai perguntar. Então tudo tem a ver com a hora certa, da pergunta certa, no momento certo. Então voltando para o capítulo 21, aí Jesus diz isso para Pedro: chegou a hora. Chama a atenção que ele diz assim, ó: quando fores mais velho, quando fores velho. Pedro aqui é jovem ainda, uns 30 anos, né? Quando fores velho, estenderás a mão. A palavra usada aí é presbis, que colocando o intensivo disso fica presbítero, né? Presbítero é mais velho. Mais velho. Então ele está dizendo: ó, Pedro, quando você for presbítero, você vai saber. Os presbíteros aqui que tomem cuidado. Então quando você for mais velho, o Dé está fora disso, né? Porque ele está no 39 ainda, né? Glória, né? Então não vai ter nada disso, né? Ou vai ter mais para frente. Então Pedro, voltando-se, viu que também seguia. Essa linguagem dessa Bíblia é complicada, né? Não tem como a gente não tropeçar, né? Eu, na verdade, eu toparia que a gente ia adotar a nova tradução dessa, a nova Almeida, que é a mesma coisa, só que muda essas palavrinhas aqui que são difíceis. Viu também que olha só, viu que também o ia seguindo. O que fala isso desse jeito, né? É muito arcaico. O discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou: e quanto a este? Aí Jesus diz: ei, Pedro, você não para mesmo, né? Continua perguntando. Pedro é Pedro. Ele é mudado internamente, mas as manias ficam, né? Respondeu Jesus: se eu quero, veja que é meio marota a resposta. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? O que você tem a ver com isso? Você já pensou ler a Bíblia e dar risada assim, né? Acho que geralmente você não faz lá no devocional, você olha assim, né? Mas é isso que está ocorrendo uma ironia, né? Onde que está aqui mesmo? Que te importa, né? E aí vem o final total, né? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Do começo ao fim vem a ideia de testemunho. Esse evangelho o que é? É um testemunho de Jesus. É um testemunho escrito, e aqui ele diz: testemunho que vem daquele que viu alguma coisa. Tá? Então você tem aí uma testemunha ocular, tá?
testemunha ocular que passa esse texto em palavras, em livro, né? E que transmite até hoje, né? Há, porém, muitas outras coisas, esse aqui é jeito dele escrever mesmo, né? Muitas outras coisas que Jesus fez. Isso aqui completa o capítulo 20, 30 e 31. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio, a opinião do autor, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Hoje a gente colocaria assim, ó, se fosse escrito tudo o que Jesus falou, não haveria vida que lesse numa só vida tudo o que ele fez. É mais ou menos isso, essa a ideia, né? Só que em termos materiais. Então, o que Jesus fez e faz, uma vida não dá conta de ler, de saber o que ele faz. Então, você tem 2000 anos de obras de Jesus que continuam sendo feitas e que mostra que a grandiosidade desse Jesus continua sendo feitas. Pessoas que abraçam a salvação, que transformam, têm a vida transformada, que mudam sociedades, que mudam famílias, que mudam relações, que pessoas que passam a ser produtivas do ponto de vista de Deus, são grandes obras. São as obras que Deus quer que façamos, né? Então, o texto se encerra assim, encerra bem, não tem mais jeito de terminar. Ele está dizendo, olha, esse livro aqui acaba aqui, mas não acaba aqui. Porque se fosse acabar de fato como merece, não acabaria. Então é um livro que continua sendo, tem aí agregando tudo o que ainda Jesus está fazendo. Então essa é a mensagem do Evangelho de João. Não é uma mensagem assim tão escrita do modo que Paulo escreve, argumentativo, né? É uma mensagem um pouco mais de reflexão, reflexiva. Ele reflete quem é Jesus, o que faz, o que se deve, qual a resposta que dá para Jesus. Sempre é a resposta da fé, né? Que é crer em Cristo Jesus para ter a vida eterna, crer que Jesus é o Filho de Deus para ter a vida eterna. A mensagem continua do começo ao fim, né? Então você pode pegar qualquer parte do Evangelho, você vai ter essa ideia: crer, testemunhar, crer, ter vida eterna, e assim por diante. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Ele parece fazer uma diferença do autor, e como se fosse eu, autor, depois da ressurreição, e eu, antes da ressurreição. Ainda que ele não dê muita informação, ele dá poucas informações sobre ele. De vez em quando ele dá uma... né? Alguém já assistiu aqui algum filme do Alfred Hitchcock? Hitchcock era um diretor, cineasta, né? Que faz inglês, interessante, mas ele fez sucesso nos Estados Unidos. Ele fazia filmes de suspense, né? Eram filmes assim de uma intriga que tinha ali. Então, por exemplo, Os Pássaros, é um filme assim maluco. Um outro filme que ele tinha é Um Corpo que Cai, tá? Você tem vários filmes dele, e ele tem uma enorme quantia de filmes. E o interessante é que em algum momento ele aparecia no filme. Ele era o diretor, ele não era ator do filme. Mas uma das coisas é que ele aparecia, de repente ele era um homem comum na fila, que conversa com a pessoa assim bem rapidinho, ou nem fala, né? Ele está ali. Uma das coisas que se fazia, a pessoa que assistia o filme dele, é descobrir onde ele estava. Então é interessante isso, porque ele sempre estava nos seus filmes, mas aonde ele aparece? Então era um jeito dele provocar a pessoa a ficar atenta no filme, prestando atenção no filme, e ao mesmo tempo não deixar de lembrar que ele está ali no meio, né? Então, o João que inventou isso. Ele está no filme, mas que lugar que ele aparece? Parece que ele vai aparecer só na segunda parte do Evangelho. Ele não aparece na primeira. Ele está ali, mas na segunda parte há uma ênfase nele, mas é uma ênfase discreta também, mas que começa e termina com isso, né? O término é
E ele fala na terceira pessoa, né? É como se ele estivesse falando de outro, igual o Pelé. O Pelé, não, o Pelé. Então, Pelé, o que você acha disso, dessa Copa? Não, o Pelé acha que essa Copa. Está falando ele falando e usando linguagem de terceira pessoa. Tem gente que consegue fazer isso, né? O Pelé conseguia. É mais ou menos isso. Só que aqui é uma estratégia literária, né? É uma estratégia. Ele não quer, olhando para a sua obra, o Evangelho todo, ele não quer dar a glória de Jesus a ele. Então é por isso que ele usa esse subterfúgio de dizer que está ali, que é o discípulo amado e assim por diante. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Eu entendo que há esse corpo glorioso, ele pode não ser, vamos dizer assim, captado no começo, como aconteceu com a Maria, com os discípulos, né? Então há uma glorificação aí que transforma Jesus, ele se torna glorioso. A visão disso não dá para entender muito, porque a gente não tem muitas informações, mas que de fato eles não conseguem perceber, porque houve uma mudança. Tanto é que, por exemplo, se fosse tão claro assim, ele não precisava mostrar o lado e as mãos, né? Então eu estou num corpo glorioso e eu quero que vocês saibam que sou eu. Mas como que vocês vão saber? Porque está demais de glorioso, está muito diferente. Olha a mão, olha o lado, né? Então eu parto, essa é a minha opinião, né? Não sei se é a correta, né? E é interessante também porque não se fixa na ideia da aparência do rosto, da face de Jesus, né? Essa é uma característica do cristianismo. Você tem gente aí dizendo que Jesus tinha essa face, aquilo, mas é tudo conjectura, né? Que parece que os discípulos não quiseram passar essa informação. É suficiente o que tem ali. A pessoa é suficiente para você não criar uma imagem, né? Então sempre fica todas as vezes que criaram uma imagem, você pega, por exemplo, a história da arte, você vai perceber que Jesus vai mudando o rosto na história da arte. Você pega o período bizantino, ele parece mais um bizantino. Depois vai para a Europa, ele passa a ter olhos azuis. Agora estão dizendo, não, ele é moreno. Então você tem, todo mundo vai querer uma imagem de Jesus para si, né? E ele não vai dar nenhuma dessas daí, né? Porque a gente não tem uma imagem plena agora, mas vai ter, graças a Deus, né? Vai ter um dia que a gente verá face a face, como diz aquela autora, né? Verei face a face. Eu acho que sim. É que aqui não tem, né? Mas no Evangelho de João não tem, mas de Mateus, Lucas e Marcos tem. Sim. Eles ficam fascinados como Moisés e Elias. Jesus estava ali, né? Essa questão é interessante, porque eles ficam fascinados por Moisés e Elias. Mas eles não esqueceram que Jesus está no meio. Daí que a voz diz, este é meu filho amado, a ele eu vi, né? Claro, tem outras possibilidades. É um texto rico, teologicamente. Quando eu falo teologicamente, é do ponto de vista de estudos bíblicos, né? O estudo bíblico, ele dá base para outra teologia, a teologia sistemática. De tempos em tempos, a gente tem que olhar para a teologia sistemática, né? Mas essa ideia é muito importante, né? Dessa cristologia da pessoa de Jesus. O que você está falando é interessante pelo seguinte: em Lucas, até me chama a atenção isso. Lucas, ele no caminho ele se coloca ali, e eles não reconhecem, mas o assunto ali é a Escritura, né? É Jesus nas Escrituras. Então ele vai mostrar pelas Escrituras, né? E só vai ser reconhecido no partir do pão. Então existe esse fato de Jesus tirar o véu das pessoas para verem. Então pode ser passar mesmo como... É tão interessante pelo seguinte: é tão glorioso que eles não viram. Parece que não está tão glorioso aí em Lucas, né? Mas está diferente ao ponto de não reconhecerem Jesus. Então tem alguma coisa que o autor pode estar usando essa indefinição, né? Claramente ele usa essa indefinição para mostrar o seguinte: vocês precisam entender que as Escrituras se cumpriram, né? Isso aí é característico. Mas em termos, tirando um pouco esse lado aí, né? De fato alguma coisa ocorreu, ou a cabeça deles é muito ruim, né? Porque eles estão vendo Jesus.
é o mesmo Jesus. Eles poderiam dizer, não é o corpo glorioso, mas eles entenderam que era uma pessoa comum. Então veja só, o glorioso pode não ser desse jeito que a gente está imaginando, brilhante, como lá na transfiguração, pode não ser isto, né? Mas também não é o mesmo. Então você tem essas duas possibilidades, né? Eu acho que é bom deixar o texto ter essa liberdade, né? Agora, que de fato Lucas está enfatizando que Jesus está nas Escrituras, tanto é que ele vai mostrando, não diz a caminhada, que ele vai mostrando como esse Jesus tinha que morrer. Mas eles só vão entender na Santa Ceia, ou na ceia, né? Essa é a hora que ele parte o pão. Então, a gente tem só palpites, né? Já tinha uma certa presença ali, né? Esse abriram os olhos, dá impressão aquilo que Eliseu diz para o Senhor, né? Abra os olhos dele, Senhor, né? Para ver, ele não consegue ver além do físico, né? Dá a ele essa capacidade de ver além. Então é isso, né? Eu acho que tem que ter isso daí é a revelação, né? Essa revelação de tirar o véu. E Paulo diz isso, é interessante que Paulo escreve isso aos Coríntios, dizendo que os judeus ainda têm o véu da lei, que precisa ser tirado. Mas os gentios também têm o véu que Satanás colocou neles. Então os dois não conseguem enxergar Jesus. Precisam tirar o véu e Deus é o único que tira, não é Jesus que tira. Você vê, esse negócio é um tema recorrente. É interessante nesse ponto, porque tanto João como os sinóticos, que são diferentes, né, de perspectivas diferentes, mas a temática é a mesma, né? Então a Maria Madalena, quando vê Jesus, ela acha que é um jardineiro, né? Então parece que Jesus tem lances, alguns momentos é glorioso, alguns momentos não, né? Quer dizer, excesso de glória, outras vezes só humanidade. É possível, né? Aqui a gente está. É possível, né? Então, o que eu percebo é o seguinte: a nossa capacidade é incapacidade. A nossa capacidade é a incapacidade de ver Jesus, que é a mesma de hoje. Você fala aí para o pessoal, para o mundo sobre Jesus, não consegue ir além. Se não tirar o véu, né? Não tem jeito. Esse véu que nós podemos dizer, nós confessamos isso aí foi tirado da gente para a gente ver isso, né? Então, existe usando uma linguagem bem mais pentecostal, mistérios, né? Há muito mistérios aí. A Escritura pode ser lida humanamente e não entender nada, né? O que aconteceu com os religiosos do tempo de Jesus, gente que dizia que conhecia muito e não conhecia nada, né? E depois aquelas pessoas que eram simples pescadores que conhecem mais, porque Jesus deu a capacidade, né? A fé continua valendo, né? É o que dá combustível para ver isso aí. Tá bom? Bom, meus irmãos.